correr risco, tá bom? Ok. Então tá, Emília, até daqui a pouco. Até já, até já. Não segui, não. Alguma coisa? Agora não. Não consegui, não. Caiu. Depois eu vejo quando já tiver. Depois que tudo for feito, eu vejo. Vejo não, Eles normalmente eles costumam colocar, né? Coloca só um pedacinho. Um pedacinho já. Oi, Alessandro. Boa noite, Alessandro. Daniele? Oi, Emília. Ah, entrou a Alessandra ou ela entrou e saiu? Não, ela acabou de entrar. O áudio dela acabou de ser habilitado. Ah, eu não estou vendo o retrato dela. A Ah, câmera agora dela. entrou. Boa noite. Oi, Alessandro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você, Emílio? Bom que você está aí presente, porque você representa as duas diretoras, né? Do Opa, sorvete ao cartaz, ao livro. Olha, deixa eu aproveitar enquanto não vem. As outras três convidadas presumíveis seriam a Sheila Mar, a uhum, Milita, que foi motivo de anteciparmos essa reunião do dia 15 para hoje, que ela vai viajar de férias, e a Miriam, né, que teve, uhum. passando a primeira reunião, e a segunda foi quase só eu e ela, foi uma espécie assim de rascunho, né? Aham. Então, o que para você ter ideia, quer dizer, assim, historicamente, nos 60 anos do CAP, a Miriam estava na direção, ela pensou em fazer um trabalho mostrando a relevância do colégio de aplicação em relação a várias áreas do conhecimento do Rio de Janeiro, né? Então, os destaques, né? Havia uma certa dificuldade em não ficar no estrelismo daqueles que brilharam mais, porque todo trabalho é importante, mas não dá para deixar de falar que o Carlos Mink foi ministro do Meio Ambiente, porque muita coisa passou por luta política, né? Os ecológicos, o próprio Sirquis, etc, etc. Bom, o que eu vejo no momento? A festa de 70 anos não retomou o livro, mas criou um grupo de pesquisa com a Mônica está ligado, o Afrânio, o Zé Sérgio e outras pessoas, fazendo um trabalho muito sério, que eu não conheço a fundo, mas que é o Memocap, que por si só, essa pesquisa, uma vez concluída e publicada, já seria uma homenagem.
Só que ela é uma coisa mais acadêmica, e diria assim, de sentido, do que a coisa de crônica, porque a crônica você tem a coisa mais lúdica, histórias, os causos, né? Quer dizer, então, Claro. aquela ideia nossa dos afetos das pessoas, até do humor, ficaria mais guardado dessa forma. Uhum. Qual o problema que está havendo? Houve uma superestimação da Mônica na primeira reunião, nós contamos com 6 pessoas presentes, ela temia que, ao divulgar no mural do CAP do Facebook, onde tem 2.000 capianos, viessem 50 pessoas e ia ficar tipo fila de mercado e não dá para todo mundo falar. Não aconteceu isso, entende? Tivemos dificuldade até para arrecadar a vaquinha lá do mural, mas depois acabamos com outras pessoas conseguindo fechar. Mas eu acho que a gente vai ter que criar uma interface, porque, como a ideia é complementar, e ainda não entrei nem na questão do recurso, porque se você vai fazer um livro, o livro é caro, né? Você vai tirar 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, né? Quer dizer, qual a maneira de fazer isso? Uma ferramenta que eu tinha pensado é que eu disponho de Zoom, a gente reeditar uma forja, forjando o livro, ou seja, por exemplo, a cada 15 dias, durante 6 meses, vem quem quer, como se fosse mesa de bar, a gente convida, olha, a comissão do livro Capianos, Memórias e Gratidão vai se unir toda quinta-feira, de 20 às 22 horas, você é bem-vindo, o link é tal, quem vier fala, o que está falado está gravado, depois daquilo estímulo para o texto, ou poderíamos ter alguém que copie e descasse certas coisas, né? Quer dizer, você pega uma entrevista e traduz aquilo em miúdo, para poder ser letra, né? Não sei, quer dizer, essa é uma possibilidade, né? A outra coisa que ficou um pouco contraditória é que eu tenho regência de Capricórnio, sou do devagar e sempre, mexi com a Miriam, que é a Leonina, e falou, Miriam, 15 anos para tirar o livro não saiu até agora. Ela falou, não, agora vai. Eu falei, tá, beleza. Mas vamos projetar para os 80 anos. Não, tem que ser para os 75 anos. Às vezes é bom fazer, no arranco que faz, e se começa aqui tem muito tempo, acaba aqui não faz. Eu concordo. Mas algumas pessoas que eu já andei pedindo, eu falei assim, olha, vocês têm 3, 4 meses para mandar um artigo, de tal maneira que, como eu comecei, já estamos nisso aí, já temos umas 2, 3 semanas, tinha pensado mais ou menos até final de setembro, para ver se a gente tem 10 artigos, 20 artigos. Eu mesmo já escrevi um hoje, que conforme for, vou ler, quer dizer, porque é uma forma de já tentar entrar em ação e arrumar um pouco mais as ideias. Eu vejo 2 problemas, quer dizer, que é o seguinte, nós não temos pessoas vivas que venham de 48 até 2023, ou seja, esses 75 anos, você não tem uma testemunha viva desde o comecinho até agora. Então, eu entrei no CAP 62, saí em 67. Quer dizer, na realidade, a minha geração pegou um CAP que seria mais ou menos da fundação do CAP até a ditadura, né? Aí você pode marcar uma determinada variável, mesmo porque teve ditadura com o Grêmio funcionando, teve ditadura com o Grêmio fechado, quer dizer, um monte de coisa, né? E teve, por exemplo, um rapaz que veio da turma que entrou em 79, contou o episódio da expulsão de uma diretora, que o muro da escola apareceu pichado, ela viu 2 pessoas pintadas de vermelho, prendeu os meliantes como sendo não eram, aí o pessoal expulsou ela do colégio, vazou pneu de carro, aquelas coisas, né? Imperativas. Mas, veja, se você faz uma coisa, vamos assim, como é que eu posso te dizer, um pupurri de textos, o texto ele teria que ter um preenchimento de certas coisas que são importantes, porque aquilo não é uma identidade do colégio de aplicação, isso não é um documento oficial do colégio, mas divulga o colégio e tem que ter seriedade. Então, por exemplo, na segunda conversa com a Miriam, eu perguntei, Miriam, quantos CAPs existem a nível federal? Então, você veja que o CAP do Rio de Janeiro, que é pioneiro, mas hoje você tem CAP em muitos, muitos estados, né? Quer dizer, você não tem CAP, quer dizer, quase 20 estados, ela falou, Paraíba, Minas Gerais, etc, etc. O que dá uma dimensão importante, e isso é uma história, por exemplo, que eu não tenho a menor possibilidade de como aferir.
não sei se alguém poderia, porque professores que estão em atividade, ou se existe algum encontro regular, ou por luta dos professores, ou por, né? Tem um grupo nacional que chama CONDICAP, e Como que é que chama? reúne CONDICAP, Conselho dos CONDICAP. Diretores, Ah, e ele reúne diretores e diretoras de todos os CAPs do Brasil. Se não me engano, são 17, ou depois foram criados mas mais. aí já dá para ver a força, né? Que é muito mais do que o CAP só Rio de Janeiro, né? Quer dizer, é uma expressão federal, né? Agora, por exemplo, sem números, você vai dizer assim, bom, desde 48, quando o CAP da Lagoa é fundado, até a atualidade, passaram tantos alunos, tantos licenciados, quer dizer, tem informações que não obrigatoriamente têm que estar no livro, mas que a gente tem que pensar, quer dizer, ou seja, é um cuidado. Aí, até como você faz a ponte com a direção, algumas coisas devem ter textos trabalhados, né? Uma coisa que eu sinto que aquele trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas, lá do CPDOC, Intelectuais e Guerreiros, ele meio que fechou, vamos dizer assim, o glamour de esquerda do colégio de aplicação, mas tem muitas outras coisas que não foram contadas, entende? Eu li o livro, quer dizer, tem coisas, por exemplo, que achei que faltaram facetas de coisas que ali não estão agraciadas e que seria importante que estivessem, né? Que O possam que eu somar. acho, eu não sei, Emílio, talvez uma das maneiras da gente tentar escapar um pouco dessa memória grandiosa do CAP, né, que está no livro da Alzira, etc., é a gente solicitar para as pessoas que escrevem, que vão escrever, ou que vão dar seus depoimentos, que falem sobre o cotidiano. Porque sempre quando a gente fala do cotidiano, né? Oi, Concordo, já. Militza, tudo Oi, bem? oi, oi, oi. Agora que eu consegui, desculpa, eu estava atrapalhada. Tá, tô te ouvindo, Alessandra. Bem-vinda, Melissa, bem-vinda, bem-vinda. Consegui. Sim. Que bom que estás aqui com a Rita antes da Sim, viagem. deixa a Alessandra, continua. Desculpa que eu interrompi. Nada, Imagina, nada, nada. Só é para um você saber, que Melissa, Oi? rapidinho, eu fiz um pequeno histórico para a Sim, Alessandra, porque a sim, Alessandra é o nosso elemento de contato com a direção, com as duas diretoras, a Cristina e a Fátima, sim, porque ela ajudou a gente a fazer o cartaz, distribuir o sorvete, e sim. vai nos ajudar nesse primeiro planejamento do livro. Tá? E eu Certo. expus para ela algumas coisas, que eu não vou repetir tudo agora, porque a gente está no... Não, claro, imagina, Enquanto imagina. Não, estou... não. Mas depois a gente faz um Eu tô pegando apanhado, o bonde andando, mas eu posso mas não deixar, eu tem pego. problema. O ponto que ela está colocando é o seguinte, veja, a gente tinha acabado de falar que existem 17 CAPs em todo o Brasil, e, por exemplo, eu não tenho uma informação quantos professores se formaram nesses 17 CAPs, quantos alunos, e ela Sim, estava sugerindo que, para a gente não ficar tão preso no sentido dos textos que as pessoas vão escrever, que cada ex-aluno, professor, funcionário, enfim, o capiano que sempre foi escrever, ele escreve a sua participação, quer dizer, o seu envolvimento, a época sim. que ele viveu, o que ele curtiu, em que influenciou a vida dele, etc. Tá? Eu apenas estava com uma preocupação que, como o livro, o barato dele, na minha forma de ver, é ser mais folclórico, mais afetuoso, um pouco contador de Sim, causa, talvez até de humor, mas que, sim. como vai ser uma expressão do colégio de aplicação, algumas outras pessoas teriam que, não é cientificar, mas dar uma abrangência de informações. Sim. Uhum. E Sim. Emílio agora ficou mudo. É. Isso, que você está mudo para a gente. Já. A tecnologia é muito boa quando funciona, né? Exatamente. Eu acho que ele está no celular também, aí a gente fica pequenininho, né? É, Aí aperta uma é. tecla, outra. Eu no celular até tentei baixar agora, mas aí consegui pelo laptop, que fica maior, né? Eu gosto mais, né? No É. laptop eu já tinha Zoom, né? Não, Pois porque, é. Emílio, vem cá dar um oi para a Milícia. A Oi, Milícia. olha! Todo mundo todos os homens, a maioria barbudos agora. Tudo bom? Que bom ver vocês. Que bom ver vocês. Muito bom, muito bom. A Miriam não está. Miriam chegou, ela entrou? Ah, Não. Ela,
Ainda não? O que eu acho, Emília, é que uma forma da gente construir de fato uma possibilidade de construir de fato essa obra sobre as memórias do CAP e que tem afeto e humor, etc. É pedir para as pessoas falarem muito sobre o cotidiano delas, porque às vezes, né, se elas vão falar das memórias do CAP, pode ser uma memória, né, Entendi, enfim, histórica. um aspecto muito marcante. Tipo IBGE. Ó a Miriam aí, ó a Miriam aí. Ó. Oi, Miriam. Oi, Só que a Miriam. gente não está te escutando. Mas sabe que podia ter, vocês estão fazendo só uma ideia, mas eu não continuo, não. Então, assim, como está falando de humor e assim, poderia ter partes, né? Uma coisa assim mais depoimentos e outra realmente causos, né? E assim, né? Que fica mais leve. Exatamente. Sem essa coisa de que o que você vai escrever tem que ser alguma coisa que dê conta do Não, CAP. exato, E não, exato. alguma coisa que seja que para você foi um dia feliz no CAP. Isso. Né? Ou algum amigo, talvez possa ser assim um amigo ou uma amiga que você fez no CAP, né? Um dia que foi, enfim, um passeio que você fez com o CAP, que foi legal, porque aí talvez o caminho seja um pouco orientar, indicar às pessoas que o livro tem esse caráter afetivo e subjetivo também. Né? Alessandra, eu estou achando ótimo, mas deixa eu dar uma complementação. Eu tinha falado com a Miriam, tem um colega que é o Ricardo Vilas, que ele assumiu agora a direção musical era aquela TV educativa, a escola de comunicação, né? Eu pensei que ele estava de chefão, mas ele está só na parte musical. Mas o que eu acho que a gente podia pensar e talvez provocar aquela turma que fez a bela festa do Circo Voador de 70 anos, seria o seguinte: se a gente conseguisse, lá para outubro, perto do dia do professor, fazermos um show, entendeu? Ou uma atividade cultural, alguma coisa que a gente avisa com antecedência que vai acontecer, e lá é a deadline, é o momento de recebimento dos trabalhos dessas crônicas, porque você cria um determinado fato. A verdade é que a nossa realidade política é tanto live, é tanto zap, é tanta coisa, fica muito complicado. Quer dizer, você nem sabe que a Bastardo vai assinar, são 10 por dia, apoia isso, apoia aquilo, quer dizer, fica desorganizado. Agora, eu acho que criar um fato, veja bem, de uma comemoração festiva, não tão grande quanto a de 70 anos, mas um show ou no CAP ou fora, eu não sei o que o próprio Vilas faleceu agora, por exemplo, Astrid Gilberto, que é uma pessoa importantíssima, né, pelo menos da geração que eu convido o colégio de aplicação. Quer dizer, tem muita informação. A coisa é como a gente vai conseguir, vamos dizer assim, juntar esses pontinhos, né? Quer dizer, ver o bicho que vai dar. O objetivo é o livro. Agora, que nós estamos dispersos, todos estamos com muitas demandas de coisa. Eu estou aposentado, coração com a pena aberto, vou tocando à medida que posso. Agora, sei que você está trabalhando para caramba, Melissa também tem várias atividades, a Miriam também, entendeu? Vamos ouvir a Miriam rapidinho, que ela entrou agora. Eu queria ver o som dela. Oi, Miriam. Acho que ela não está conseguindo. Eu até mandei pelo celular, não sei se ela está no celular, no laptop, para liga o áudio, porque tem que lá embaixo tem o áudio, vídeo, né? Ela me disse que não está conseguindo entrar, eu temi que ela tivesse com o link da reunião passada. E eu mandei o de hoje, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Vocês fiquem aí um pouquinho, eu vou sair, vou mandar para ela para ver se ela entra, porque ela é importante, porque ela participou das outras reuniões, então a gente fica... Claro. Quando pega uma ponta, não pega a outra. Espera só um pouquinho. Já Tá, vem já. Enquanto isso, Alessandra... Vamos conversar. Tá bom. Alessandra, me dá novidades. Como é que está isso? Você continua nativa, né? Eu continuo nativa. Melita. Estamos lá, enfim. Com algumas dificuldades, né, Melita? Esse ano, olha, a Escola de Educação Infantil está lá no CAP, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem esse ano em relação à estrutura, à infraestrutura, o material está bem difícil, viu? Gente, é uma coisa absurda. Eu não sei se você lembra, no tempo do reitor professor Aloísio, né?
nós fizemos lá no dia do CAP, nós fizemos lá na Praia Vermelha, a gente queria que fosse lançada a pedra fundamental do CAP lá, que disseram que tinha espaço, não sei o quê, né? Pô, não é possível. Um colégio da importância de um CAP, não digo que o nosso CAP seja o mais importante, não é isso, mas é um colégio importante. É possível, né? Agora, a verdade é a seguinte, se mandarem a gente para o fundão, a coisa muda também, não sei, né? Eu não sei se já é preconceito, o que é, não sei. Mas, enfim, nunca analisei isso na minha cabeça. Gente, olha, a Miriam, eu tinha deixado a gravação que está entrando. Agora estou vendo a Sheila Mar sem câmera e sem som. A Sheila Mar apareceu aí, não? Para mim, apareceu só a fotografia dela. Oi, estou por aqui. Tá quietinha. Estou me organizando. Agora sim, agora vi a Sheila Mar. Estou me organizando aqui, que estou saindo de uma Miriam não atividade. está ouvindo. Olha só, ela está falando e não está ouvindo. Ela está fazendo sinal assim, a Miriam. Coisa chata que ela... O que será? Se ela já fez outras reuniões, ela sabe como é que é. Embaixo. Ela está de fone. Ela está de fone, o fone dela deve estar desligado. Ela disse que não está conseguindo ouvir a gente. Aí eu falei para ela sair e entrar de novo, que às vezes Exatamente. resolve. Quando a gente sai e entra de novo, às vezes resolve. Ajuda, tomara. Tomara. Sheila Mar, deixa eu te falar uma coisa. Você que pegou uma fase importantíssima do Colégio de Aplicação, a gente estava comentando que uma das ideias da gente seria, como o espírito é do espírito do capital afetivo capiano, a Alessandra estava sugerindo até depoimento, ser um dia feliz no CAP, uma atividade que a gente marcado, para que mais ex-alunos, né, também professores possam participar. Mas a gente tinha um pouco uma preocupação que nós não temos quem pegasse desde o começo do Luiz Alves de Mato 48 até hoje, 2023, entende? Então, acho que uma das coisas que a gente vai ter que fazer, a gente tem que pegar, por exemplo, eu sei que você foi da década de 90, não sei a época exata. Não. Ou a direção 70, 80 e 90. Beleza, pura. Então, você já tem... 74, quando eu comecei, mas 75 é a minha entrada oficial. 74... Até que ano de 90? Até 97. 97, tá. Mas aí você aposentou, ainda continuou ligada? 97, não. Em 97. É muita coisa, 23 anos eu fiquei... Olha só, eu fiquei mais um pouco, porque... extraoficialmente, né? Porque é muito ruim a gente estar num cargo eleito, né? Com responsabilidade, sair... Como nós não conseguimos sair no meio do ano, né? De jeito nenhum. Então, mesmo já estando aposentada, eu continuei na atividade até o final do ano. Mas, oficialmente, eu saí em junho de 97. Uma pergunta, da tua época de direção, sem ser aquele livro dos intelectuais de guerreiros, você teve na direção da aplicação? Direção de ensino, não a direção administrativa. Eu tive por 2 períodos. 2 períodos de 86 a 90 e de 94 a 98. Ok. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, você sabe de alguma coisa que já tenha sido escrita nesse espírito que a gente quer fazer, vamos assim, celebrar o CAP? Não conhece. Não, assim, que esteja na literatura, não. E os jornais? Quando eu estou me lembrando de aniversários do CAP, nos murais apareciam, a Alessandra vai lembrar também, assim, como é que chama, meu Deus do céu? Forja, né? Forja. Isso. Então, na Forja, acho que dá para encontrar algumas coisas, né? Forja, sim, Agora, como você citou aí aquele primeiro livro, que mas aquele foi a edição dele é de
foi antes de eu entrar. A edição daquele livro foi, eu acho que 70, 71, não Eu é? acho que foi 80. Eu acho que foi na década de 80. 80? Não, antes Não? de 80 já tinha aquele livro, não. Já? Eu tenho a Aham. impressão que sim, porque foi de um período anterior, quer dizer, o que é relatado naquele livro era de uma época anterior à minha entrada, que foi em 74, como É a época da ditadura, licenciando. né, o auge. Você tem razão. Exatamente. Você Está está na certa. biblioteca do CAP, esse livro? Eu tenho também. Tem, né? Eu tenho, eu preciso pegar na minha estante para ver algumas coisas, o que a gente precisa dele, né? A ideia, de qualquer Você maneira, tem, Sheila Marques, Emília? que eu tinha, eu É já o, li o livro, não o tem, me livro da passaram, eu já Alzira? li e devolvi. É o, Esse o livro. livro da Alzira está disponível em PDF na editora do FRJ. Ah, sim. Eu imaginei Ok. que tivesse. Podemos ver. Ele é de 92, o livro, mas ele É trata do período. 92? A edição é de 92, mas ele trata do período 48-68. Sim, mas 92? Dois A anos edição antes de eu nova. sair? A edição dele é de 94? 92. Ah, bom. Agora, Para mim, no meu sentimento, eu recebi lá pelos idos de 80, no máximo. Bem, mas se você tem esse registro bem presente, com certeza não é o que eu estou imaginando, né? mas eu citei Sheila Marques, vou dizer por quê. Porque eu acho que esse aspecto político do CAP, especialmente na ditadura, é um dos aspectos, mas tem muitos outros aspectos não suficientemente abordados, entende? Por isso que os depoimentos plurais são Verdade, importantes. verdade. Deixa eu escrever aqui no site uma mensagem para a Miriam, porque ela diz que não está conseguindo escutar. A gente deve ter um diálogo aqui, não tem para escrever? Espera aí. Tem o chat. Embaixo está Tem um escrito chat. chat. É que eu não estou Agora vocês conseguindo estão me abrir aqui. ouvindo? Achei. Chat. Agora te ouvimos, Tá. Miriam. Te ouvimos. Agora. Estamos te ouvindo. Ouviu, Miriam? Não é uma Agora só. contato. Ah, então deve ter sido o seu fone. Não é meu fone, não. Eu tirei o fone agora. Não é trava de estamos- maneira nenhuma. Eu liguei e desliguei umas 5 vezes. Tá. Mas Então, agora deu certo. Agora deu certo. Agora bom. deu, tá ótimo. Não, insista, não desista. Saí de casa, vim para a portaria do meu prédio. Ai, meu Deus. Saí de casa, estou na portaria. Você não me ouviu, mas eu não vou abrir a câmera, porque eu estou um bagacinho deitada aqui, que eu tive uma atividade imensa que deixei ali agora para eles terminarem e vim deitar aqui. Já sei, você tinha um lanche. Não, eu combinei, falei com você, Bessa. Problema. Eu sei que está Mas sendo foi maravilhoso. Aí depois, eu sei que Assim está como eu sendo estou com gravado. vocês, Miriam, eu estava com eles. Deixa eu tentar dar uma sugestão. Vamos lá. Que eu começamos com a Alessandra, depois Melissa, Sheila, mas agora você. Está aqui completo o nosso time. Eu coloquei alguns pontos que eu acho importantes, que seriam, primeiro, tu sabe que está tendo aquele trabalho do Memocap, um trabalho de pesquisa grande, que estão participando. Então, uma das coisas que eu pedi hoje à Mônica, à Tala, é que eles estão ocupados lá, não vão poder tocar a atividade aqui com a gente, mas tem que ter uma interface, porque, de certo, aquele trabalho de pesquisa já vai ser um livro. Então, como a gente quer fazer uma coisa complementar e não redundante, algumas coisas você tem que ver, quer dizer, em que lado é que seriam publicados, né? Bom, a outra coisa que eu abordei aqui, a nossa conversa, que eu estava assim, um pouco mais lento que você, mais tartaruga, e você mais lebre, querendo que a gente faça logo com 75 anos, ou seja, em 6 meses tirar o livro, e não deixar para os 80 anos, já que a gente está com 15 anos de atraso, esse livro foi idealizado lá na sua edição aos 60 anos. Né? A outra coisa que a gente estava pensando é
de que maneira, como é que a gente vai coletar este capital afetivo dos capianos. Eu tive uma ideia, porque eu tinha falado contigo, pensei até utilizar a estrutura do Vilas, mas ele está só como direção musical. A Escola Brasileira de Comunicação, ECT, como é que chama? A parte que ele está nomeado pelo governo é só na parte musical. Mas pensei que talvez a gente pudesse pensar, organizar para outubro, novembro, um show. Empresa Brasileira de Comunicação. Isso, mas ele está como diretor EBC, musical. Entendeu? Por exemplo, se ele tivesse um show, por exemplo, tá? Homenageando Astrid Gilberto, qualquer coisa, um show dos músicos do CAP, aquilo que você fez quando era lá, tinha as bandas de rock, do CAP e tal. Um evento que isso chamaria, porque é verdade que nós estamos por baixo, quer dizer, o CAP não está em evidência nesse momento, e a 75 veio depois de 3 anos de pandemia, que não foi feito nada, as coisas ficaram virtualmente, através do Zoom. Então, a gente tem que levantar um pouco a bola até para o arrastão de texto para que venha. Então, talvez isso fosse uma ideia que a gente poderia interessar a Anacélia. Eu não sei, eu não tinha intenções megalomaníacas, eu acho que o Memocap, o grupo que está fazendo as memórias capianas, tem uma dimensão maior. Eu pensei desde o início, e aí compartilhando com vocês, da gente pensar, escolher, sortear, tem milhões de opções, pelo menos uma coisa pequena, mas que fosse 2 ou 3 depoimentos de 5, 6, 8 laudas, sei lá, quem quisesse, isso a gente resolve. Das 7 décadas, tá? 2, 3 para cada década, você diz? Exatamente. Eu acho que é uma ideia boa. Deixar livre o tema. E deixa livre. Agora mesmo eu resgatei, né? Por exemplo, está indo no CAP um garoto que por acaso eu nem sabia, meio que estudou com a minha filha, chamado Fernando Paiva. Fica mais fácil, né, Miriam? Fica mais fácil. Entendi. O Fernando Paiva está... eu descobri que ele é sobrinho de uma amiga, ele escreve livros, é jornalista. Falei com o pessoal do CAP Literário, ele está indo ao CAP, está fazendo depoimento, está conversando, levando os textos dele. Ele fez um livro chamado Nós e Outros. É uma pessoa esplêndida, que escreve maravilhosamente bem textos atuais. Felipe Ador estou falando da década desse pessoal que hoje tem 40 anos. Né? Felipe Ador é um menino que também é professor da UFRJ. A gente selecionava algumas coisas. Já tem algumas pessoas. Não, e eu já tenho um depoimento, inclusive, de uma aluna que saiu há 2 anos atrás. Bem feito. Ela foi minha bolsista ela foi minha bolsista no projeto Memocap, e aí a gente trabalhou com memória. Aí ela escreveu um relato sobre o CAP, sobre os 12 anos dela no CAP. Ela saiu em 2021. Então, a gente pega, assim, eu acho que 3 depoimentos, faz um livro pequenininho. O livro da Alzira é um livro pequeno. A gente não tem pretensões de fazer um livro grande. Eu acho que, assim, eu até comentei com o Emílio, que outro dia eu fui na Argumento e tinha um livro do Sirquis, né? Mas é um livro da Secretaria Municipal de Cultura, que fez um livro de capa dura e tal. Eu acho que, assim, de repente, essa é a produção que o Memocap vai fazer. Mas eu acho que nós, que estamos envolvidos nisso, eu tinha, assim, a maior vontade é procurar essas pessoas, 2, 3 depoimentos e a gente botar isso, ver quem são essas pessoas dessa década. Por exemplo, a Alessandra tem já um depoimento, a gente pode ter outros, e buscar um pouquinho só, mas vamos lançar isso. Vamos lançar. Hoje não é tão difícil, Miriam, né, fazer essa escrita. Eu acho que eu estou entendendo. Eu acho que, assim, a gente não pode ter ambição demais nesse momento, senão tudo que eu sei demora e acaba saindo, leva muito tempo. Fazer uma coisa inicial, né? Uma coisa, um pontapé, um livro menor. Né? Exatamente. Pode-se depois daí pensar mais e a gente não agora já pensa... A gente tenta rascunhar quem a gente conhece, quem tem... Não precisa... O que eu fiquei muito preocupada é se a gente fosse selecionar os notáveis
né? Para mim, todos são notáveis. Vai Claro. ser uma Pois é. questão de aproximação e a gente pensar quem a gente Olha, conhece, eu né? pensei, Thaís Roscossi, que é uma discussão Hum. muito... Thaís Roscossi, que foi para a Bahia, trabalhou nos Abrolhos, que é uma pessoa dedicada, eu Quer acho que a dizer, tá, tartarugas, baleias. Assim, tem um é, grupo muito diverso, muito. é. É. Né? Tem, Por tem, tem exemplo, uns. olha, Bernardo Araújo, que é um colunista agora de música pop, de música rock, de música. Ele é fantástico, está aqui à mão. Uhum. Porque, É. da Uhum. minha, na minha trajetória, graças a Deus, eu consegui arrebanhar aqui no meu WhatsApp, porque eu Uhum. gosto disso, né, Miriam? Você sabe É. como eu gosto disso. Uhum. Eu consegui arrebanhar uma quantidade muito grande de ex-alunos desde da década de 70, 75, 76, por aí. Eu tenho É. até como Bernardo, que foi um dos últimos. Então, eu tenho muitos que estão aqui, que estão fora, que estão... E aí, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Para a gente pegar assim, uma representatividade, mas... Quem estudou dos anos 70, 80, são 10 anos, não precisa ser Pois é. 82. Esse grupo dos anos 70, 80, de 80, 90, 90, 2000, né? Quem estudou na época, a gente pode selecionar quem estudou e a gente pensa nesse grupo e lança isso. A gente pede 2, 3 fotos, não precisa botar mais que isso, e faz uma coisa mesmo pela gráfica da UFRJ, a gente procura, e não vai ser difícil. Mas que a gente E daí fizer. a gente vai seguindo, né? É lógico. E esse pode ser um material até que a gente possa, amanhã ou depois, doar também para o Memocap. É o Memocap. Né? Claro, claro. Pessoas que estudaram, que retornam. A Ângela Barbi, irmã do Marcelo Barbi, hoje ela é neurocirurgiã, trabalha com Paulo Niemeyer, mas é uma pessoa próxima que ama o CAP. O Luiz Leite toca violão. Então, Como a é que é o gente tem nome muito... dessa do Niemeyer? Fala o nome dela, que eu não conheço. Qual é o nome dela, Miriam? Mariângela Barbi Gonçalves. Ba- O pai dela é o Reinaldo Gonçalves, que foi economista da UFRJ e trabalhou junto com Lula, lá no Lula 1. Depois ele Aham. acabou se desentendendo com Lula 1, mas é uma Mas é pessoa com uma cabeça... Mariângela Barbie, o sobrenome dela. Mariângela Gonçalves. Gonçalves. Barbie Ah, Gonçalves. Barbie. É. Porque tem um cara da UESP que é o Barbieri. Barbi. Ok, Barbi. tá tranquilo, tá Mariângela, tranquilo. tudo junto, Barbie Tá tranquilo. Gonçalves. A Ela é gente tem... maravilhosa. Por Ela que é a gente já não fecha, por exemplo, a Sheila Mar falou desse colega que faz crônica de A gente pop precisa e de rock. conversar com eles. Não, Por já exemplo, sei. Paulo Henrique Fontinelli é um cineasta aí que despontou também, e ele é dessa década, né, de 80, 70, Então, 80. Né? E é. aí, Paulo Henrique Fontinelli não se negaria, né? De jeito nenhum, eu acredito. E a gente tem... Porque aí, eu acho Sheila que Mar, aí passa por uma rapidinho. coisa que... Eu acho que também, desculpa, aí passa por uma coisa que vai transversalizar um desejo que o Emílio tem também, que é levantar questões assim, sobre a ética, solidariedade, política, a formação os temas principais. Mas se a gente colocar esses temas, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco assustadas, mas se você pedir depoimento... Isso vai vir naturalmente. Exatamente. Exatamente. Vai ser Isso na vai fluir. escrita dessas pessoas que a gente vai ter ou o fato até deles contarem episódios engraçados, etc. São coisas que vão transparecer na narrativa esses sentimentos capianos.
foram Exatamente. cultivados pelo CAP. Deixa eu Né? te dar uma ideia. A ousadia, a inquietação, tudo isso é capiano. Né? Miriam, deixa eu Eu te dar acho uma que ideia. Se a gente Hã? for colocar, vamos dizer assim, o prazo ainda para esse ano, a gente tem que ter o produto da gente outubro, novembro, porque dezembro já é Natal, não resolve nada, mesmo sendo uma é, pequena. Eu acho que se a gente fizesse uma provocação, uma forja extra, 75 anos, em 3, 4 reuniões, a Sheila Mar convida 2 pessoas, a Milícia convida, a Alessandra convida as 6 alunas, você convida 2. Então, a gente teria, vamos dizer assim, em 4 encontros, 2 para cada vez, a gente teria já 8 textos, você está entendendo? E vamos ver o que a gente consegue cobrir de extensão, e começa por isso, depois a gente complementa, entende? Mas a gente teria que ter uma periodicidade, marcar uma nova data, fazer coisas curtas, não muito extensivas, porque desde que a gente reúna, isso já é uma provocação, quer dizer, né? A pessoa fala, depois ela escreve, fica mais fácil, entendeu? Mas eu acho que tem que dar uma forma. Eu pensei nessa coisa da forja eletrônica extra, porque todas as pessoas têm amor pela forja, e nós vamos estar forjando o livro. Quer dizer, uma forja urgente, forja 75, entendeu? Quer dizer, dá um grito de chamada para acontecer. Mesmo porque tem que parir o livro, né? E o parto normalmente é com dor e tem que ter uma chamada. Senão a gente vai ficar dando volta no si, e não conclui. Sim, Quer dizer, concordo. eu acho que a gente poderia pensar. Milita, você vai voltar de viagem que data? 10 de julho. 10 de 10 julho. de julho. Tá bom, é daqui Sim. mais ou menos um mês. A gente Até pode lá, pensar... a gente já terá conversado com alguns sobre isso. A gente Percebe? pode marcar Eu numa acho. quinta-feira perto disso, ou a gente vai se falando. Sim, Nós temos aquele grupo Zap, né, do livro de memórias. A gente vai sim. passando os contatos, marcamos talvez 1 ou 2 reuniões com intervalo de 15 dias para poder que eles venham, né? E aí a gente já está em Claro. movimento. E se a É. gente Olha, puder depois, inclusive, conseguir alguma coisa a mais de um show, porque sempre organiza um pouco. A nossa comunidade ficou muito virtual, né? Aí você tem o corpo presente, discente, docente do CAP atual, que tem sorvete, que tem mural, e tem a comunidade dispersa que ficou está um pouco fragilizada no Facebook, né? Tanto é que de 2.000 pessoas, só 8 reuniram na primeira reunião. Depois, sem cansar vocês, eu redigi um texto que eu não vou ler agora, depois eu vou passar de rascunho, porque sempre é bom a gente ir trabalhando, mas eu me preocupei em fazer alguma coisa, não ficar só na cabeça. Mas depois, se der tempo, eu leio, senão eu mando para vocês, para a gente ver, isso. que já é uma... Manda que é bom, a produção gente lê com calma, né? Com em calma, português, claro, Vou claro. mandar em português, viu, Militz? Em inglês eu não vou escrever. Tá bom, tá bom. Gostei. Assim, tá me Send me in passando na Mas, English, cabeça. Emílio, a Milícia não ia se importar se você escrevesse em russo também. Tá Com bem. certeza não, pode ser. Imagina. Pode mandar brasa em russo. Não, porque vão Imagina. achar que é material subversivo. Pode não. Ótimo. Russo não está em voga. Ser russo hoje em dia está fora de moda. Esse, Fora de moda. eu mando mandarim. Esqueci. Milícia, é por isso que eu não tiro passaporte nem sírio, nem libanês, que na hora que eu apresentar o passaporte sírio, eu não vou entrar no mundo. O mundo vai me negar, vai embora. Não, você não sabe, Mia, só terminando. Você não sabe a quantidade de russos que estão no Brasil pedindo cidadania brasileira, ou que têm filhos aqui, porque o passaporte russo, hoje em dia, é uma negativa para outros lugares. Exatamente. São todos, claro que contrários à guerra, lógico, né? Então, mandaram de lá e... Nossa Senhora, é uma tristeza. É uma luta, é uma luta. Uma luta. Vocês lembram da aluna Maria Kalash? Lógico. Então, Maria Kalash. Depois lembrei do Tiago Gonçalves, que o Beto Pimentel deve ter o contato, que hoje em dia é um astrônomo aí também. Então, a gente pegar esses também foram alunos assim muito... Então, eu acho que o que o Emílio captou
do que eu estava pensando é realmente isso. A gente ter nomes diversificados, né, nas décadas, localizá-los nas décadas, e aí os assuntos serão muito mais ricos do que os até que a gente está pensando. Exatamente, Não é? exatamente. E a gente pode escolher assuntos que são importantes para nós, mas que tem outros que a gente nem pensou. Você falou em astrônomo, e nós temos um grande agora que eu vejo sempre dentro dos meus pequenos, né? Dos que eu lidei com eles, que eram 2 irmãos, eu vou buscar aqui para ver, e ele hoje... É a Anne e o... Isso. Ele está na NASA, eu esqueci o nome dele. Isso, família, isso. Então, a Anne, deixa eu botar aqui. Porque Ana cada um que eu... Ana Gênia. Ana Gênia estudou com a Tatiana, também tenho contato com ela. Isso. Cada um que eu abro aqui, dos meus ex-alunos, tem assim, 56, abri um agora, 56 amigos em comum. Quer dizer, sabe? Então, deixa eu botar na Gênia aqui, que eu vou achar o que eu quero, o que eu estava procurando. Ó, Ana Gênia Lira. É o Lira. É o Lira. Como é o nome do Lira? Vou direto aqui. Porque eu sou Vladimir. Vladimir Lira, Vladimir Lira. Então, ele está aqui, ó. Eu tenho muitos amigos em comum, e todos os professores. Então, a gente tem aqui a condição dele... deixa eu ver aqui nas informações sobre ele. Então, ó, da NASA. Research Affiliate. Ele está na NASA. Está na NASA. É isso. Eu vibro tanto quando eu fico vendo essas coisas deles aqui, né? Como eu vibro também com os meus aqui da Tasso da Silveira, como são bons esses meninos, como eles voaram, né? Então, esse menino aqui, o Vladimir... Oi? Deixa eu não perder aqui o bom humor. Eu lembrei de uma piada da minha época de escola do CAP, é que Salazar ia mandar um foguete à Lua. Ia esperar a Lua cheia, que era mais fácil de acertar o alvo. Gente, essa piada o Vladimir ia adorar. Mas, olha, e ele, imagina, e ele não era um menino de grande expressão, não é, Miriam? Não, eu uma vez levei-os no laboratório do Valong, e aí o astrônomo começou a falar algumas coisas, não, mas eu não estudei isso. Ele tinha 10 anos. Não, ele tinha 10 anos. Simplesmente, o astrônomo falou, então vamos mudar de assunto, porque eu acho que você sabe mais que eu. Olha aí. Pois é. Então, assim, essas coisas que ficam com a gente, né? A Ana Gênia, por exemplo, hoje é uma comerciante plena. Ela tem também, uma loja. Né? Uma loja. Mas eu digo assim, às vezes eu me espanto de ver como a gente tem meninos brilhando em tudo quanto é lugar, né? Como é que as coisas... E eles, para mim, eles ainda são novos, né? Porque... Eu acho que, assim, antes dessa segunda reunião, a gente podia, nós, né? A Alessandra também, que eu acho que a Alessandra tem aí um contato que a gente não tem, embora eu esteja no CAP, mas eu não fiquei em sala de aula, isso dá uma certa distância, mas eu acho que a gente podia pensar em 4, 5 nomes, já botar no nosso grupo de décadas. Vamos tentar saber quem são essas pessoas das décadas. Você está dizendo 4 ou 5 por década? Vamos tentar, porque 4, 5 a gente vai convidar para ver quem vai querer escrever. Tudo bem, tudo bem. Não é? Claro. A gente tem que botar uma meia dúzia de nomes e tentar entrar em contato. Primeiro, segundo, terceiro. Ok. A gente podia pensar um pouco quinzena, tipo assim, o CAP de 48 até 70 e pouco,
o CAP de 70, 90, Eu acho de que, 2000. eu acho que no início sim. No início, sim. Por exemplo, de 48 a 60, né, digamos, aí de 50 a 60. A gente tem... Porque é o CAP Aí, de 50 a 60, depois de 60 a 70, 70 a 80, mais ou vamos menos tentar isso. de década. Eu Vamos acho que tentar pensar em pelas década, décadas. porque a gente convida e nem todo mundo vai responder e nem todo mundo vai querer Exatamente. fazer, tá? Vamos ver o que a gente Então, consegue. eu acho que a gente pode fazer assim. Agora, Miriam, uma pergunta. Eu tentei ela do Autori, que é da fase primeira, mais antiga, que o Maurício faleceu, né, com quase 90 anos, no ano passado. Vitor Nótica por isso. faleceu. Quer Então, dizer, dos mais antigos, eu acho que a ela Lutz também. tem algum problema de saúde, porque eu falei com Aham. a filha Cláudia, mas ela tem muita informação. Uhum. Foi ela, por exemplo, quem me passou o nome de todos os professores falecidos entre 48 a 2014. Ela Olha aí. conhece muita gente. E tem uma professora da Química, eu não sei se é Riva, que também deu muita informação para ela. Agora, a Sim. gente tem que tentar chegar a essas pessoas, porque É. elas são pontes, assim como vocês estão lembrando de nomes, eles vão trazer pessoas que são fundamentais para a gente, né? Então, Tá. enfim, esquecidas. Gente, eu Então, estou satisfeito com o que nós estamos trazendo. Eu não sei sim. se, para não ficar uma reunião muito longa, vamos dar uma rodada. Uhum. Vou começar pela Alessandra, que tu foste a primeira, ver o que você gostaria de acrescentar para a gente poder se organizar, e a gente deixaria para talvez daqui a um mês, vamos nos comunicando pelo grupo Zap, né? E, enfim, Uhum. como movimentar um pouco isso. E talvez um apelido dessa forja eletrônica, forjando o livro CAP 75 em 3 meses, alguma coisa assim, mas no sentido de dar ânimo às pessoas, né? Para não ficar... É uma boa. Eu acho que a gente pode, um bom caminho realmente, ao invés de solicitar uma chamada aberta às pessoas, é a gente ir através de contatos que a gente tem com alunos, ex-alunos, porque eu acho que isso facilita mais. Eu dou aula no CAP há 17 anos, né? Então, também, Miriam também, imagina, Miriam muito mais que eu, tenho contato com esses alunos da última década, das últimas 2 décadas. Eu entrei no CAP em 2006, então a década aí de 10, de 20, na verdade, a primeira eu posso buscar também. Acho importante a gente ter uma diversidade de pessoas Uhum. né? Assim, talvez a gente possa fazer, para a próxima reunião também, um levantamento de pessoas que a gente Isso que eu falei. Colocar no indicaria, grupo já. assim, olha, tem essa e essa pessoa, por exemplo, eu sei que tem o CAP nos últimos anos ele muda muito, né? Esse depoimento, esse relato que a minha bolsista fez há 2 anos atrás, ela própria fala um pouco desse novo CAP que entra, que atual, com muito mais pessoas negras, com muito mais pessoas de periferias e tudo isso, né? Estou me lembrando de alunos também da década passada que desenvolvem, que tiveram uma presença marcante no CAP e que construíram suas vidas em diferentes caminhos. Eu me lembro do Diogo, que hoje é arteterapeuta. Estou me lembrando, meu Deus do céu, o nome dela me escapuliu aqui, mas eu estou com ela na minha frente, eu lembro, que foi uma aluna que tinha uma Paloma. Paloma era filha de um porteiro que trabalhava na Zona Sul e cursava o CAP, e a Paloma foi para a área de gastronomia, uma menina muito interessante, muito batalhadora também, dentro do CAP. Então, assim, eu acho que a gente podia pensar em fazer uma lista de sugestões de pessoas que a gente podia contactar inicialmente e fazer um convite, né? E aí, a partir da resposta dessas pessoas, a gente já teria mais ou menos um certo número e veria quem mais a gente podia convidar, né? Acho que vale a pena também, para contactar essas pessoas, pensar numa chamada
tipo de chamada que você faz às pessoas, né? Tipo o que a gente faz quando a gente faz dossiê de revista, né? Olha, né? Uma chamada para o livro, sobre o que a gente gostaria do livro. Sim. Né? Porque eu acho que às vezes também a pessoa fica muito assim, ai meu Deus, um livro do CAP, o que eu vou escrever? E na verdade, talvez a chamada possa indicar para a pessoa escrever a sua experiência, a memória que ela tem, né? Eu vou até mandar para vocês, eu posso mandar para vocês já para vocês verem esse relato que a Isabela mandou para mim, que eu pedi para ela escrever os 12 anos dela no CAP. E é um relato bastante interessante, assim. E que fala de pessoas específicas, que fala de espaços físicos específicos do colégio, e que dão um pouco uma ideia da vivência lá, né? Então, é bastante interessante o relato da Isabela, para mim, né? Quando eu li. E não pode fazer parte do livro? Pode fazer parte do livro. Pode, eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, eu acho que é o que Mas é por isso que eu pensei em mandar para vocês esse relato, para ver o que vocês acham dele, né? Bom, E a partir dele, a gente pensar a gente pode fazer uma lista de pessoas que a gente pensa em contactar, que a gente tem um contato, mas também pensar em o que a gente pediria para a pessoa, né? No sentido de... Alessandra, talvez esse relato possa ajudar. Pegando esse gancho seu aí, eu gostei muito de escrever, porque por várias vezes eu já precisei escrever a minha trajetória de vida. Estou pegando a minha experiência, né? Digamos que vocês tivessem me pedido isso. Então, pensando nas diversas vezes que eu tive que escrever a minha trajetória de vida, o que foi mais interessante para mim foi quando me pediram assim, Sheila, escreve a sua trajetória de vida passando pela dor. Olha, é uma coisa, né? Em que momentos? Porque eu precisei participar de um documentário para a GNT sobre dor, tá? Então, quando eu fui escrever, quer dizer, eu foquei, digamos, como é que é a sua trajetória de vida passando pelo CAP, né? Então, passando pelo CAP significa a trajetória de vida dela antes do CAP, depois do CAP. Então, eu acho que é por aí o que você viu por aí, eu acho legal. Porque na última reunião que eu tive com o Emílio, a gente levantou, eu falei exatamente isso. O que foi o CAP para você e o que você também foi para o CAP. O que você foi para o CAP, porque às vezes eu acho que você foi para o CAP também tem uma coisa importante. Tem. Quando reuniu e conseguiu levar vários grupos para a Cinelândia, que você, como estudante, ou então que você provocou um professor e o professor mudou de atitude, que você levou grupos para subir tá entendendo? Na Pedra da Gávea, porque isso é um pouco CAP. Ou para subir no Planalto. Eu tenho fotos, deles lá no Planalto, assim, em cima do Planalto, e eu no CAP, tomando conta e cuidando de quem ficou. Isso. Qual é a escola? O CAP, além de ter os guerreiros, né, os revolucionários e guerreiros, também foi transgressor. Nós inventamos dormir, o terceiro ano dormir no CAP. Isso é de uma ousadia, fazendo churrasco com eles. Quantas vezes... Ai, meu Deus, que dor de cabeça que era aquilo, Miriam! Que dor de cabeça que era aquilo! Ai. Militza, e ficar uma semana inteira, semana de arte e cultura, sem aula, só para eles apresentarem o que eles quisessem. Exatamente. Diversas salas, no auditório, no pátio, a semana inteira, aquilo, meu Deus, mas a gente não fez lindão? Fez. Vários anos. Alguém pode falar da iniciação universitária júnior também? Iniciação científica. Tudo isso, o Nick Júnior. Na Fiocruz. O Nick Júnior, deles saírem, deles irem para
tá entendendo? Para Minas, né? Nas diferentes lugares, Água de Lindóia, Caxambuca, Não é? tudo Terra isso pode Negra. surgir, pode surgir. Pode né? surgir. Aqueles É. trabalhos todos realizados pelo pessoal de geografia no campo, né? Aquilo Exatamente, também exatamente. deve surgir alguma coisa Eu nessas acredito que memórias. sim. Nessas Acredito que sim. memórias. Shilamar, Tá? uma Fala. sugestão aqui. A gente podia, já que tem um Memocap, pedir a ex-alunos que têm trabalhos de grupo, tipo, vamos dizer assim, sobre economia, trabalho de história, trabalho de geografia, que doem para o Museu do E Colégio de dói para o Aplicação menor. dos Trabalhos, Isso. entendeu? Porque eu me Isso. lembro que a ela entregou para a gente o descobrimento das Américas com caravelas que eles tinham feito, que eles chegaram a ter o trabalho manual de fazer caravelas, e ela tinha guardado isso. Seja uma preciosidade, eu acho fantástico. Só que se perde, né? Porque as pessoas deixam alguma gaveta, falecem, enfim, vai muita mudança, ninguém vai guardar isso o tempo todo. Mas talvez, aí você tinha falado, Alessandro, de apoiar o Memocap, a ideia de ter esse registro dessas atividades é extremamente importante. Eu tenho, por exemplo, o meu trabalho de Sagarana, de Guimarães Rosa, feito pela professora Samira Mesquita, tenho guardado até hoje. Então, né? Foi um trabalho nota 10. Né? É interessante. Né? E eu quero aqui para vocês dizer o seguinte, eu estudei mais literatura no ginásio do Colégio de Aplicação do que durante toda a Faculdade Nacional de Medicina. Claro. Coisa que eu acho absurdo, porque a universidade não estuda literatura. Acho um divórcio horroroso. Sou pela literatura permanente. Militza, nós fizemos, num dos anos que a gente fez a Semana de Arte e Cultura, eles me desafiaram, porque eles é que preparavam tudo, né? Eles é que faziam, se iam encenar uma peça, era por conta deles, a gente só ia assistir, se ia lutar, judô, não sei o quê, as coisas que eles faziam. Se o João não fazia as exposições dos quadros, e aí me desafiaram a participar de uma peça com eles, se não me engano era o primeiro ano, o primeiro C, participar de uma peça com eles em que eu não fosse identificada. Eu falei, bom, se eu andar, eu não posso andar, então. Então, não é? Se eu andasse, eu seria identificada porque eu mancava. Então, e a peça era em francês. A peça era em francês. Então, eu fazia uma senhora bem velha, sentada numa cadeira e falando francês. Como é que eles iam me... Eles é que escolheram que eu fosse fazer isso. Quer dizer, isto, eu tenho várias fotos das semanas, né, do que eles faziam, mas eu posso ver. Mas isso era uma coisa assim que, sabe, que era só no CAP mesmo que a gente podia fazer isso. Gente, eu dou aula amanhã cedo, então eu vou ter que sair. Ô, Alessandra, só uma última pergunta. Só uma pergunta que eu estou sentindo um pouco falta. Existe alguma associação de licenciandos? Porque nós temos professores e alunos. E os licenciandos é a alma da aplicação. Não existe, Emílio. Não existe e não sei onde a gente pode conseguir a documentação. Mas tem professores que foram licenciados, quer dizer, no CAP tem professor. Mas quase todo mundo foi licenciando. Muita gente foi licenciando. Porque esse é um tema que tem que... Esse é um tema que não Emílio, pode faltar. Mas olha só, o que acontece que durante a trajetória que existe é ser licenciando, ser professor substituto, depois ser professor efetivo. Essa trajetória é muito comum entre nós. E até eu estava preocupado até. Não sei, demorou. Desculpa, é o meu neto que chegou. Eu não fui professor substituto. Mas até os concursos públicos, esse era o caminho principal até.
Aí eu vou ter que sair mesmo, gente, porque eu vou ter Não, que vamos fechar sair uma coisa todos. para aula Vamos amanhã, sair tá? todos. Ô, Emílio, Não, vamos sair Emílio, da eu fui a coletiva. primeira professora substituta, eu fui a primeira professora praticamente de concurso público, porque antes era indicação mesmo, É isso sem aí. Então, vai problemas escrever nenhum. um É texto. isso aí. Já está intimada Eu a não... escrever com esse Era foco. indicação. A Eu primeira acho que esse professora- texto, eu posso escrever É. o texto, porque isso é uma coisa muito interessante, É. né? Eu E a- fiquei 6 meses como licencianda ainda. Como Uhum. licencianda. Eu já era regente de turma, eu já tinha licenciandos na minha turma, que eram os meus próprios colegas. Eu fiquei 6 meses, depois eu fiquei 5 meses trabalhando sem o registro ainda, e aí foi efetivada. Porque isto era a prova de fogo, era a Uhum. avaliação. Eu fiquei com mais 3 colegas da minha turma de licenciatura, quer dizer, fomos Uhum. escolhidos 4 colegas em junho, para começar em agosto. Fizemos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, desses 4, um foi escolhido, que fui eu. E aí, fiquei mais 5 meses para poder ter a minha efetivação. Quer dizer, na época que a Miriam está falando, que não existia o concurso, existia a indicação, mas a indicação de quem ficou fazendo prova durante 8, 9 meses, né? Sheilamar, agradecer para a gente sair junto com a Alessandra, que foi a primeira, em respeito Sim. que os primeiros Sim. serão os últimos serão os primeiros. Mas vamos sair juntos, porque eu acho que Beijo foi uma bela grande. A rodada. gente se Estou fala. muito feliz, Com agradeço ó, certeza. de coração a Beijo, vocês. gente. Poder Boa Feminino. semana. Beijo, beijo. Foi Beijão. ótimo ver Beijo. você. Nos Adorei. falamos Boa breve, viagem, Militza. Militza. Ah, obrigado, obrigado. Militza, Adeus. boa viagem. Boa Boa Gente, viagem. viagem, obrigada. Militza, da Tá. notícia. Beijo. Manda Mas a gente foto. fica em Militza. contato. A gente Manda fica em Tá bom. contato. Eu vou Tá? mandar Tá o ótimo. vídeo, eu vou receber o vídeo, vou repassar para vocês, e vocês Sim. façam o que querem, sem edição. Vai ficar nesse Tá bruto ótimo. aqui, nosso bate-papo, tá bom? Ok. Tá bom. Obrigado. Beijo. Beijo. Adeus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau. Foto. Um sorriso para Emílio, foto e eu posso estou fechar a aqui. sala? Como é que é a foto? Eu estou tirando a foto de você.